Hoje, então, vamos dar início, né, à segunda aula do curso de inverno do GEPAD de 2021, a segunda edição. E hoje quem vai ministrar a aula para nós são os professores Paulo Niedelli e o professor Valdemar Júnior. O professor Paulo, ele atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural na mesma universidade, tá? Na URGS. E o Valdemar é professor adjunto na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, no curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, e no mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento. Então, o tema da aula é ordens alimentares, como eu já havia mencionado, e os professores, então, terão um tempo, cada um, para sua exposição, e depois da exposição, então, dos professores, a gente vai estar expondo as perguntas. As perguntas, observações podem ir sendo escritas no chat durante a exposição dos professores, e eu, juntamente com a professora Alessandra Matti, que está aqui conosco, e as alunas Fernanda Vasconcelo e Cristiane Cavalcante, que são doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, nós estaremos organizando, então, as perguntas e as observações, em alguns blocos, né, conforme o tempo que a gente tiver. A previsão, então, é encerrar em torno das 20 horas, né, a gente poder cumprir esse horário, né, de 2 horas de aula, e peço também atenção a todos para a lista de presença, que foi colocada agora nesse momento pela Fernanda, aqui o link no chat, tá? Com a lista de presença aqui para que os participantes, então, assinem, né? E também estaremos disponibilizando o link com um material que é um livro, né, que tem esse tema, ordens alimentares, né, o tema central, e que foi, então, elaborado, produzido pelo professor Paulo e pelo professor Valdemar Júnior. Então, a gente vai estar disponibilizando aqui o link do livro, que é a bibliografia principal da aula de hoje. E é isso, podemos começar, passo imediatamente a palavra para o professor, quem começa primeiro é o Paulo, professor Paulo. Então, é isso, Paulo pode começar. Obrigado, Daniela, boa noite a todos e todas, um prazer estar aqui de novo, um prazer ver vários conhecidos aqui, inclusive. Vamos tentar, né, Valdemar, ter um tempo grande para diálogo, porque está uma sala super qualificada e tem muita gente que eu gostaria, na verdade, de ouvir aqui, ao invés de ficar falando. Inclusive alguns para os quais a ideia de escola de inverno parece não fazer muito sentido, porque eu estou vendo um monte de gente com camiseta de outras regiões, não tem que discutir esse negócio de escola de inverno. Mas agradecer ao Valdemar também, companheiro de longa data já, com quem eu venho trabalhando há algum tempo, e a gente levou, né, Valdemar, uns 2 anos redigindo o livro e uns outros 6 anos pensando nesse livro. E, bom, já faz 2 anos que ele foi publicado, várias coisas que a gente escreveu mudaram, aliás, o que não muda no Brasil hoje em dia. E a ideia hoje é a gente apresentar um pouco de como é que a gente chegou naquela reflexão, sem intenção de aprofundar as várias ideias que a gente tentou, de uma maneira até um tanto superficial, explorar naquele livro, porque ele tinha um objetivo específico de traçar um pouco a diversidade do sistema agroalimentar no Brasil. E, na verdade, a gente vai focalizar, até aproveitando o público, focalizar no debate sobre financeirização. E seguramente vai soar, talvez, um tanto distinto do que foi o debate da aula passada. Alguém, talvez, no meio da conversa vai pensar, bom, mas como que eles podem fazer parte do mesmo grupo pensando essas coisas e esses temas de forma tão diferenciada?
mas na verdade não são tão diferentes assim, tem várias convergências que a gente pode explorar, inclusive, ao longo dessas 2 horas. Eu vou compartilhar a tela, então, para começar essa conversa. E ok. Bom, como eu estava falando, o tema da conversa passa basicamente por um conjunto de ideias que Valdemar e eu desenvolvemos nesses 2 livros, o primeiro publicado aqui pela URGS em 2018, e o segundo, na verdade, é uma tradução, uma edição traduzida e melhorada com algumas informações novas, mas que não muda essencialmente do conteúdo desse primeiro. E como vocês têm esse primeiro disponível online gratuito, eu sugiro que fiquem com esse online gratuito. Vão por mim. Bom, qual foi o grande motivo, a grande motivação que nos levou a escrever esse livro naquele momento? A gente iniciou lá por 2016. Era basicamente um certo desconforto com uma leitura que prevalecia e ainda prevalece sobre as transformações no sistema agroalimentar, sendo caracterizada como uma espécie de um processo de homogeneização, de padronização acelerado, desde as práticas de produção até as práticas de consumo, quando, na verdade, essa tendência insuportável à padronização ela se refletia de formas muito distintas, dependendo dos contextos sociais, dependendo do setor para o qual se estivesse olhando. Essa tendência ela apareceu, e aí eu fiz questão de trazer esse slide hoje, por conta das discussões da aula anterior, teve uma pergunta sobre os regimes alimentares. Essa tendência ela aparece de maneira muito marcante no debate sobre regimes alimentares e a formação do que é conhecido como regime liberal financeiro ou regime corporativo. Na verdade, todos os 3 regimes, desde o imperial colonial até o regime fordista dos anos 30 até os 80, até o último, o recente, é marcado por uma compreensão do sistema alimentar muito pautada pela lógica das commodities dominantes, que acabam sobressaindo, cuja análise dessas commodities acaba sobressaindo frente a uma análise muito mais minuciosa sobre as dinâmicas que fogem à lógica prevalecente nesses mercados. O que eu estou querendo dizer? Mesmo, por exemplo, quando se analisavam a plantation açucareira e cafeeira no Brasil, e se produziu uma imagem de homogeneidade da agricultura brasileira que ficou marcada na nossa historiografia e na própria discussão sobre a formação econômica, social e política brasileira, essa imagem de homogeneidade que nunca fez jus ao que de fato era a realidade do meio rural e da agricultura naquele momento. A própria produção de milho, por exemplo, sempre foi muito mais expressiva do que a produção de café em termos de área, e o café sempre prevaleceu, obviamente tem a ver com a dependência externa, mercado exterior, etc. E essa imagem ela vai se reproduzindo depois com a entrada da soja e a complexo agroindustrial, a ideia da agricultura moderna produzida pela Revolução Verde, e segue se reproduzindo na leitura mais recente do regime liberal financeiro. Bom, isso do ponto de vista da vertente predominante na sociologia da agricultura. Por outro lado, e também foi discutido semana passada, quando a gente olha para a sociologia da alimentação e para a sociologia do consumo alimentar, a narrativa que se tem, a narrativa predominante que se tem é outra. Então, o próprio Jean-Pierre Poulain, ele fala de um crescente processo de diversificação alimentar, de um processo de mestiçagem, de fusão, de uma complexificação muito maior, a ponto dele apontar que nunca se teve tamanha diversidade alimentar no Ocidente como se tem atualmente. Então, isso gerou e ainda gera um certo incômodo. Como é possível que 2 disciplinas, sociologia da agricultura e sociologia da alimentação,
trabalhem com narrativas predominantes ou narrativas hegemônicas que apontam para sentidos distintos. Aí, voltando para a sociologia da agricultura, existem outras abordagens, como essa do Van der Ploeg. Alguém perguntou sobre impérios alimentares também na aula passada. E o Van der Ploeg claramente aponta para um processo de diferenciação, de crescente heterogeneidade dos modelos de produção alimentar. O que seria produto, segundo ele, da capacidade de resistência dos agricultores. Só que isso gera um outro problema, que é a ideia de que as pressões do mercado, do Estado, desculpa, as pressões do Estado no mercado seriam homogeneizantes e a diversidade ela só existe por conta da capacidade de resistência dos atores locais. E se produziu essa dualidade muito simplória de como funciona efetivamente o sistema alimentar. Ou seja, na perspectiva de que você teria pressões globais que incorporam tudo que tem de mal, digamos assim, no sistema alimentar, incluindo essa pressão por homogeneização, enquanto no âmbito local se produziria uma economia moral baseada em outros valores, que seria a base da resistência e, portanto, da produção da diversidade. Não vou me aprofundar nesse momento nisso aqui, mas claramente essa dicotomia impõe uma série de limites que se expressam na chamada armadilha do local, achar que o local é efetivamente portador de todas as virtudes. Bom, começaram a aparecer ao longo do tempo algumas alternativas a esse dualismo, como se expressa hoje na vertente que, a meu ver, é dominante no debate sobre inovações no meio alimentar, sistema alimentar, que é a chamada perspectiva multinível. Mas que, no fundo, ela trabalha com uma ideia de um regime sociotécnico que é muito coerente, tem um arranjo institucional e técnico coerente e coeso, e tudo que não está nesse arranjo coerente e coeso é jogado para o nível dos nichos. Todas as alternativas, desde a agroecologia até as formas de consumo alternativas, passam a ser um nicho tentando ou sobreviver à pressão do regime ou subverter o regime, mas nunca deixando de ser efetivamente um nicho, a não ser que seja apropriada, convencionalizada, ou que conseguisse subverter completamente o regime. Para além disso, tem uma ideia de paisagem institucional que raramente se explica o que é, a diferença em relação ao regime e, novamente, é tratada de uma forma extremamente homogênea, como se toda essa paisagem macroinstitucional fosse a mesma coisa em todo lugar. Quando a gente olha para outras literaturas, e principalmente tem uma literatura que dialoga com o institucionalismo e economia das convenções, há um olhar um tanto diferenciado sobre uma variedade de modelos ou mundos de produção, que está nesse livro, por exemplo, Mundos de Produção, e que no sistema alimentar tem sido justamente marcada pela ideia da coexistência de vários modelos, vários mundos, vários regimes, vários sistemas, chamem como quiserem, que não estão colocados na perspectiva de um regime dominante e outros numa espécie de nicho ou situados na periferia do sistema. Por conta disso, Valdemar e eu, a gente começou a discutir, bom, como é que a gente pode tentar caracterizar o que existe no Brasil, inclusive para mostrar, olha, essa lógica de um agronegócio dominante, estruturado em torno de uma única lógica, isso também não é bem assim. E para isso, na verdade, mais importante do que as ordens, digamos assim como para a teoria das convenções, para quem conhece, a coisa mais importante não são os ditos mundos, sejam eles alimentares ou não, a coisa mais importante são as convenções, os valores, o arranjo institucional que organiza as práticas sociais. Aqui também as ordens, na verdade, nunca foram a coisa mais importante. É esse arranjo entre práticas, instituições e artefatos que a gente queria explorar para caracterizar a organização de diferentes ordens, mundos, regimes, sistemas, chamem como quiser. Depois eu posso dizer por que a gente optou por a ideia de ordem, porque tem a ver com o que o Maicon falou semana passada sobre a teoria das práticas e a importância
dos processos de ordenamento social. E aí surgiu essa ideia de focalizar, não primeiramente nos atores e suas práticas, ou seja, a gente não queria partir de, bom, se é agricultor familiar ou agricultor patronal, se é uma grande corporação, uma cooperativa ou um grupo de consumidores. A gente queria partir das práticas e dos seus atores. Então, o foco fundamental da análise é como que diferentes práticas sociais se articulam, práticas alimentares se articulam, e se articulam não só entre elas, mas a um conjunto de instituições, do ponto de vista de normas, regras, convenções, e de artefatos sociotécnicos que, ao mesmo tempo em que estabilizam, criam uma espécie de dependência de caminho, assim como as instituições, para a reprodução dessas práticas. E cada arranjo diferenciado das práticas, instituições e artefatos configuraria, portanto, uma ordem. A ideia de que, de novo, assim como o Boltanski diz, nunca foi intenção dele dizer que haveriam apenas 6 mundos, nunca foi intenção nossa, e não é ainda, dizer que as ordens que a gente identificou são as únicas que existem. Na verdade, isso depende muito do olhar do pesquisador e do observador e com a escala que se está trabalhando. No nosso caso, especificamente, o que a gente tentou com isso foi demonstrar um processo histórico de transição de um sistema alimentar onde prevalecia uma lógica comercial, neoextrativista, explorador, expoliativa, e outra lógica doméstica, lá no começo do século XX e final do século XIX, passando por um processo de modernização com o crescimento da ordem industrial até chegar no momento atual em que, de fato, o processo de financiarização e a ordem, o que a gente chama de ordem financeira, se expressa com maior força, mas sem fazer com que isso transmita a ideia, como tem sido recorrente na sociologia da agricultura, que a lógica da financiarização colonizou absolutamente todos os espaços e que não há mais nenhum tipo de diversidade nesse processo. Bom, Júnior, passo para ti, então, agora. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, também gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui, dialogando com vocês sobre esses temas. Então, dando continuidade, como o Paulo comentou, dentro desse conjunto de ordens, né, no período mais contemporâneo, a gente tem caracterizado a ordem financeira dentro dessa conformação de práticas, artefatos e instituições, né, que elas vão se expressar de diferentes maneiras, mas tem algumas questões que predominam na expressão da ordem financeira, e eu vou, nos próximos slides, trazer um pouco mais de como que isso pode ser visualizado, né, a partir do nosso olhar, que foi, né, exposto no livro, como o Paulo comentou. Mas a ideia é que você tem um conjunto de práticas, então, muito característico dessa financiarização, né, em que está presente a especulação, a abertura de capital das empresas, contratualização das transações, um conjunto de práticas de investimentos, né, que ganham muita visibilidade, impulso nos últimos anos, como a securitização de derivativos, todo o processo de land after grabbing, né, que eu vou falar um pouco mais adiante, flexibilização produtiva, gestão empresarial, como um conjunto de práticas que envolvem um conjunto de artefatos que, a partir deles, essas práticas, né, elas são operacionalizadas, né, talvez o que é mais conhecido e recorrente, né, quando se fala do processo de financiarização, como ator, né, que ganha muita visibilidade, são os fundos de investimento, mas também títulos financeiros, mercado de futuros, que eu vou trazer alguns exemplos, né, sobretudo no caso brasileiro, cultivos flexíveis, as novas tecnologias e um conjunto de instituições, né, dentre elas, sem dúvida, a ideia das expectativas fictícias, a desregulamentação do mercado de capitais, governança corporativa e a ideologia da maximização do valor ao acionista, ou seja, como o Paulo comentou, é a partir desse arranjo, né, entre práticas, artefatos e instituições que a gente define, então, as ordens, no caso da financeira, são a base, né, da configuração dessa ordem, está sistematizada aqui, mas nos próximos slides eu vou tentar trazer um pouco mais como que isso tem efetivamente operado, né, no tema do sistema agroalimentar. Talvez uma primeira observação que me parece importante
trazer que, de fato, a presença do capital financeiro na agricultura, no setor alimentar, não é necessariamente uma novidade. Já a tese do Guilherme Delgado, né, de 85, falava do processo do capital financeiro da agricultura, sobretudo olhando para o tema do crédito. A questão é que de lá para cá, né, você tem intenso movimento de protagonismo do capital financeiro nas dinâmicas econômicas, que altera, por um lado, o modo que se tem investido, né, nessas atividades econômicas. Quem investe, né, sem dúvida, os fundos de investimento, de pensão, soberanos, né, seguradoras, e um conjunto de outros atores que até então não se interessavam pelo setor alimentar e investir no setor alimentar, né, que passam a olhar para esse setor, né, como um ramo, né, que possibilita justamente retornos elevados no curto prazo. Essa, né, tem sido uma das principais motivações que tem levado, né, esses investimentos no setor agroalimentar, sobretudo pós 2007, 2008, né, que é a conformação de um conjunto de crises, né, financeira principalmente, mas também alimentar, ambiental, energética, que, né, a partir daí, por exemplo, como os investimentos no setor imobiliário de ações estavam muito mais instáveis e de maior risco, começam a perceber que recursos naturais, né, terra, água, commodities, alimentos e empresas, né, que passam a abrir capital nesses setores se tornam ativos financeiros altamente valorizados, né, com menor risco do que outros mercados e produtos, o que tem possibilitado, né, um retorno rápido e, né, intenso desse processo de financiarização. Então, um conjunto muito diversificado de atores, né, que até então não demonstravam muito interesse no setor, começam a realizar esses investimentos, sobretudo nessa perspectiva de ter um retorno, né, extremamente rápido, né, e elevado desses investimentos. A questão é que mesmo depois dessa crise, né, quando começa a ganhar mais visibilidade nos contextos mais recentes, ainda segue muito presente nesses investimentos. Como eu vou trazer alguns exemplos mais adiante. Uma forma de visualizar essa financiarização, a Valoral Advisor lança, né, anualmente uma estatística do número de fundos de investimento especializados em alimentação e agricultura por classe de ativo. E aqui, né, os dados são de 2005 a 2019. Uma primeira informação que parece fundamental é que em 2005 você tinha menos de 50 fundos, né, de investimentos focados no tema, né, da agricultura e da alimentação. E em 2019 já salta para, né, 600 fundos. Grande parte desses fundos tem investido na compra de terras agrícolas, né? Mas vai muito além disso, né? Você tem fundos que têm, por exemplo, private equity, que seria, né, aquisição de grandes empresas, né, parcial de grandes empresas de capital fechado, né, que realiza esses investimentos para as empresas, né, ter um impulso e depois esses fundos comercializarem, né, essa parte desse capital social. Capital de risco, que são os investimentos em pequenas e médias empresas do setor agroalimentar. Mercado de ações, né, que eu vou falar um pouco mais também, de commodities, sobretudo mercado de futuros. Também os financiamentos, né, ou seja, fundos que começam a financiar o setor. E outros, né, classes de ativos, inclusive ativos focalizados na questão ambiental. Inclusive, a Valoral Advisor lançou um documento ano passado, né, para os seus investidores, falando do potencial, né, de se investir, né, a partir da crise, né, da pandemia, da Covid. Então, mostrando como que, né, esses fundos, na verdade, estão atuando em vários espaços, inclusive vendo, né, na própria pandemia um espaço de obter, né, de investir, obter um retorno a partir desse investimento. No livro, né, eu vou fazer um pouco essa apresentação aqui também, a gente, né, trabalhou a financiarização do sistema agroalimentar em 3 grupos, né, financiarização de empresas agroalimentares, financiarização das commodities alimentares e financiarização da terra e recursos naturais. Então, vou trazer alguns exemplos nessa direção. No tema da financiarização das empresas, ela tem acontecido basicamente de 2 formas principais, uma que é a abertura de capital, em que as empresas comecem a comercializar ações, né, na Bolsa de Valores, mas também
tem acontecido a participação de investidores, né, seguradoras, fundos variados, no capital social das empresas, em que adquirem um controle de uma parcela dessa empresa, né, justamente com essa perspectiva de investir, né, por um tempo até conseguir um retorno e depois, né, repassar, comercializar essa parcela. No tema das empresas que atuam na Bolsa de Valores, né, a B3 aqui no Brasil, trouxe alguns exemplos, eu não vou entrar em todos eles, mas só para né, deixar claro que elas, né, têm acontecido essa abertura de capital em empresas dos mais variados setores, né, do sistema agroalimentar, máquinas agrícolas, fertilizantes e defensivos, carne, papel, celulose, açúcar, álcool, bebidas, alimentos diversos, também no varejo. As principais empresas, né, estão presentes, né, ou seja, suas ações, né, podem ser comercializadas na Bolsa de Valores, mas o que chama a atenção é que, recentemente, também empresas de produção agrícola têm entrado nessa seara, né? Por exemplo, a Brasil Agro, que pertence à Cresur, que é um grupo, uma mega empresa, né, agropecuária argentina, que, né, atua, né, na Bolsa de Valores, que tem suas ações comercializadas, a SLC Agrícola, que eu vou falar um pouco mais adiante, a Terra Santa Agro, ou seja, essa, de fato, é uma situação, né, mais recente em que essas empresas do setor agrícola também têm né, abrido seu capital e entrado aí na Bolsa de Valores. Pode passar, Paulo, por favor. Bom, mas eu queria trazer aqui um outro caso, eu não sei se vocês já ouviram falar da 3G Capital, mas que é um mega fundo de investimento que tem atuado num conjunto de empresas que cotidianamente a gente, né, vai no mercado, consome esses produtos sem ter ideia, né, efetivamente de quem está controlando, né, essas empresas. Então, esse fundo de investimentos, 3G Capital, só para vocês terem uma ideia, né, participam dele o homem mais rico do Brasil, o terceiro mais rico e o quarto mais rico, né, com suas fortunas ali expostas na mídia. E eu trouxe aqui uma matéria do início desse ano da Forbes também comentando, né, o quanto que um dia, né, esse fundo de investimento mobilizou, né, em apenas um dia no mercado de ações. Mas, né, o 3G Capital, ele controla, né, um conjunto grande de empresas que não são pequenas, né? Né, dessas empresas é a Bembev, que é a maior cervejaria do mundo, né, que é controlada pelo 3G Capital, a Kraft Heinz, que é a quinta maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, também, né, controlada pelo esse mesmo fundo de investimentos. A Brands International, né, na qual está dentro o Burger King, tentou comprar, mas não conseguiu, o Unilever, que é uma empresa gigante, em 2017. As lojas americanas, né, que é a quarta maior varejista do Brasil, e também empresas de e-commerce, né, como a Americanas e outras. Inclusive, essa é uma novidade das últimas semanas, que houve uma fusão das lojas americanas com, né, essas B2W, né, que dentro delas estão Americanas.com, Submarino, Shoptime, que é justamente um movimento para tentar né, se colocar no processo de alavancar, né, o seu papel numa concorrência, sobretudo com Mercado Livre, com Magazine Luiza. Então, mas já antes dessa fusão acontecer, né, o 3G Capital já, né, estava integrado aí, sendo um fundo de investimento por trás dessas empresas. Então, tem um conjunto de marcas, né, que às vezes a gente, né, não tem essa noção, né, de quem efetivamente está né, investindo nessas marcas, né, controladas por essas empresas. Aqui uma outra questão, só para também a título de exemplo, mostrar como que é complexo essa relação, né, dos investidores. E no Brasil você tem uma espécie de selo, né, de sustentabilidade e governança, que é oferecido para algumas empresas, né, que efetivamente estão preocupados com o tema da sustentabilidade. E aí, essa aqui é uma figura, uma matéria que foi feita pelo ECO, de como que as principais empresas que efetivamente investem, né, as principais empresas de carne, que inclusive atuam na Amazônia, têm financiadores, né, entre seus financiadores, inclusive empresas, né, que têm esses fundos, né, que têm essa perspectiva, né, da sustentabilidade ambiental. E aqui 3 exemplos, né, do Bradesco, sustentabilidade empresarial,
WA Sustentabilidade Empresarial também, que é vinculado à Western Union, e Itaú Governança Corporativa, e que dentro desses fundos tem um conjunto de outros pequenos fundos que compõem, mas é justamente para mostrar como é complexo, né, de você conseguir mapear e identificar quem está efetivamente financiando, né, e investindo nessas grandes empresas, nessas grandes marcas, e como que às vezes é difícil de conectar, né, o investidor com a marca e sobretudo com a empresa. Aqui eu trouxe também um exemplo de como que essa financiarização tem acontecido com empresas, né, que atuam na produção agropecuária. Com recorrência saem notícias, né, do Rei da Soja, já foi o Blairo Maggi, o Rei da Soja, depois o Rei da Soja era um grupo argentino, o Ferrar, depois foi o grupo Bom Futuro, do Iraí Maggi, primo do Blairo, o Rei da Soja, agora o Rei da Soja é a SLC Agrícola, que é uma dessas empresas, né, que altamente financiarizadas, né, com ações na Bolsa de Valores, e também que, né, tem na sua estrutura um conjunto de fundos que, né, financia ela. E, bom, inclusive, a SLC Agrícola adquiriu uma outra empresa que também tinha, né, várias fazendas e também tinha suas ações comercializadas na Bolsa, que é agora fugiu o nome, mas enfim, Terra Santa Agro. E agora com essas duas, né, com a fusão, com a compra da SLC Agrícola, dessa outra empresa, passa a controlar quase 600 mil hectares. Então, isso torna então, a SLC a maior produtora de soja do Brasil, desbancando Grupo Bom Futuro e também o próprio Iraí Maggi. Só para vocês terem uma ideia, atualmente a SLC Agrícola tem mais do que o dobro da quantidade de terras cultivadas, né, do que o próprio Iraí Maggi. Então, e aqui eu trouxe alguma localização das fazendas, que é principalmente Centro-Oeste, uma Tupiba, e também um pouco da estrutura, né, que é extremamente complexa, desde a da venda, né, de ações no mercado, na Bolsa, até as subsidiárias, que, por exemplo, tem uma subsidiária, a SLC MIT, que é vinculado a um grupo japonês de investimentos, a SLC Lanco, que é de comercialização de terras agrícolas, que tem um fundo em inglês por trás, Fazenda Pioneira, que também tem investidores americanos. Então, além das ações, né, que são comercializadas, tem um conjunto de outros fundos, né, que acabam oferecendo um suporte financeiro, né, para a expansão dessas empresas, inclusive na produção agropecuária e na compra de terras agrícolas. Mas não é só a SLC Agrícola, ou seja, embora seja o caso mais explícito desse processo, né, da financiarização, né, caminhando, né, em direção às terras agrícolas e à produção agropecuária, o IMEC lança todo ano, né, um boletim sobre quais são as fontes que financiam os produtores de soja no Mato Grosso. Eu destaquei, bom, tem as multinacionais, revendas de insumos, os bancos federais, aí, com financiamento do crédito rural oficial, recursos próprios, mas também tem o sistema financeiro. Para você ter uma ideia, na safra 2019 e 2020 foi justamente quando o sistema financeiro né, apresentou maior participação, ou seja, 1/4 de todas as fontes de recursos que custeiam a soja em Mato Grosso vem do sistema financeiro, principalmente dos títulos do agronegócio, né? A LCA, que é a Letras do Agronegócio, Letras de Crédito do Agronegócio é uma das principais. Então, como que essa financiarização ela também tem perpassado, né, para além das empresas, e muitos produtores, né, de soja também têm recorrido, né, a esses mecanismos para custear essa produção. Pode passar, Paulo, por favor. O segundo grupo, né, então, o primeiro que eu comentei um pouco dessas financiarizações das empresas, vou comentar um pouco da financiarização das commodities, principalmente do mercado de futuros, que, bom, já acontece há muito tempo, né? Só que inicialmente a função principal do mercado de futuros era justamente proteger produtores e comerciantes das oscilações de preços. Então, negociavam no mercado de futuros os produtores rurais e as empresas, né, que tinham interesse nessa produção. A questão é que no período mais recente, novos agentes, né, financeiros entram nesse jogo, né? Inclusive desde pessoas físicas, né, até fundos, justamente na perspectiva, né, da especulação, de você ter fazer um investimento e ter um retorno rápido desse investimento.
nem que seja comprando soja, comprando gado, porque efetivamente agora você não compra, né, sacas de milho, número de cabeças de gado, você compra papéis, então isso dá uma flexibilidade, uma agilidade, né, que possibilita que vários outros atores, né, totalmente alheios ao setor, passem, né, a comprar esses produtos na expectativa da valorização deles. E aqui eu trouxe uma reportagem, né, do Estadão falando que a soja valorizou quase 60%, né, em 2020, e é justamente a matéria vai falar, né, traz especialistas explicando como pessoas físicas podem especular com a commodity. Então, trazendo, né, um conjunto de outros atores, pessoas físicas que, né, de alguma maneira, estão, né, inseridos nessas práticas que têm um impacto fundamental no tema da segurança e soberania alimentar, que depois eu vou falar um pouco mais nesse sentido. Aqui são os números de contratos de commodities negociados na Bolsa de Valores do Brasil, de 91 a 2019. É evidente o crescimento, o pico, obviamente, vai acontecer, né, no momento da crise financeira, inclusive crise alimentar, com o crescimento do preço desses alimentos, que são negociados principalmente, né, boi gordo, mas também o milho tem muita expressividade, e outros que têm né, não são tão negociados, é algodão, álcool, etanol, açúcar, soja, e o café, que já foi, né, central, mas que hoje perdeu importância. Mas, né, nos últimos anos tem ficado em torno de 2 milhões a 2 milhões e 500 contratos futuros que são negociados. E esses dois textos que eu coloco aqui do lado, que eu acho que são fundamentais, mais do que os dados, né? O primeiro, né, vai falar justamente como que esse processo de financiarização desses alimentos tem feito com que se comercialize 20 a 30 vezes mais do que a produção real, né? A produção física. Isso tem um efeito, né, sobre a inflação desses, né, sobre o preço. E esse outro trecho vai falar justamente essa pesquisa foi feita na Bolsa de Nova York e de Chicago, de 2005 a 2009, e o que os autores vão indicar é que de 54% a 65% do preço internacional do algodão, do café, do açúcar e da soja vincula-se a práticas especulativas, ou seja, o preço não está, né, oscilando em função unicamente de oferta ou de demanda, né? Está, inclusive, né, em muitos casos, mais da metade desse preço vai ter essa flutuação em função dessas práticas especulativas. Pode passar. E a última, né, já estou entrando aqui nos 20 minutos, né, tema que eu queria tratar seria da financiarização da terra e da natureza. Eu imagino que o professor Sérgio Leite, na aula, né, que vai ser nas próximas semanas, vai aprofundar um pouco mais esse tema, mas, né, na literatura internacional há um debate grande, né, sobre land grabbing, water grabbing, green grabbing, né, a financiarização da terra, da água, da natureza, dos recursos naturais. Eu vou falar um pouco do processo de financiarização da terra, como que um conjunto de atores, fundos, né, que, igual comentei, até então não tinham nenhum interesse para a compra de terra, né, começam, sobretudo a partir da crise financeira, a adquirir grandes áreas para a produção, também para a especulação, para ambas, né, em simultâneo. E as principais áreas, né, que têm sido objeto dessa da compra de terra por esses pelo capital financeiro é o Sudeste Asiático, muitos países da África, Romênia, Ucrânia, uma parte da Rússia, ali também o leste europeu, e América do Sul, Uruguai, com muitos investidores argentinos, ali a área de Maranhão, Piauí, Bahia, né, o encontro ali dos estados, que também tem uma Tupiba, que tem ganhado muita análise, mas também, por outro lado, é muito difícil de conseguir ter acesso às informações, né, porque se a gente vai olhar as estruturas das empresas, é muito complexo, né, de conseguir rastrear e mapear esses investimentos. Mas pode passar, Paulo, por favor? Gostaria de destacar uma situação do Brasil, que ele tem uma atuação, diríamos, bipolar nesse caso, ou seja, o Brasil tem sido, né, local em que um conjunto de investidores de outros países tem utilizado, né, como base para investir. Aqui é o primeiro mapa, né? Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, Argentina, Chile, ou seja, um conjunto de fundos, de investidores de vários países,
mas também o Brasil tem, né, um outro papel que tem, né, tem investidores brasileiros, né, comprando terra em outros países. Na África e na América Latina, mas não entra aqui, por exemplo, os processos históricos, né, de produtores rurais comprando terras no Paraguai, na Bolívia, seria aqui, né, um movimento mais recente de compra de terra vinculado ao processo de financiarização. Pode passar, Paulo, por favor. E aqui os dois exemplos que eu gostaria de falar, porque são talvez grupos, né, que às vezes é difícil da gente, poucas pessoas talvez tenham, né, que estão aqui tenham ouvido falar desses grupos, mas são grandes fundos de investimento com muito investimento em terras agrícolas. O primeiro aqui é o Harvard Management Company, que é o fundo de investimento responsável, né, por administrar os ativos e fundos da Universidade de Harvard. Só esse fundo, né, até 2019, controlava 1,5 milhão de hectares em 15 países. E só no Brasil, né, tinha 136 fazendas que juntas somavam quase 600 mil hectares. Né? Então, é muito, né, ou seja, muita terra, mas é um conjunto de situações, de práticas, né, que muitas vezes é difícil de mapear justamente quem está por trás da compra, né, desses investimentos, né, e um desses casos é o do Harvard, e outro é do Brookfield, que é um grupo, né, de fundo de investimento canadense, que controla 1,8 milhões de hectares no mundo, sobretudo floresta plantada, e no Brasil também chega próximo dos 600 mil hectares, seja com floresta plantada, seja com áreas de produção de soja, milho e algodão. Esses dois grupos foram estudados, né, por dois colegas do GEMAP, né, que é um grupo de estudo, enfim, está disponível também. E é interessante porque, mais do que esses números que eu estou trazendo, eles vão analisar toda a estrutura que possibilita a compra de grandes áreas de terra em diferentes países através, né, de recursos do capital financeiro, né? Como que efetivamente esse capital financeiro constrói, né, e tem suas práticas para efetivamente conseguir, né, adentrar nesses territórios. Pode passar, Paulo, aqui só talvez no caso de Harvard ganhou muito mais visibilidade, porque esse fundo de pensão né, foi acusado de compras irregulares, então tem toda a conexão entre fundos, capital financeiro, né, proteção irregular, né, tema da grilagem no Brasil, inclusive saiu no New York Times, né, de como que o fundo de pensão, né, de professores de Harvard efetivamente estava comprando terras em vários países, inclusive terras irregulares. Talvez esse tenha sido um dos casos com maior visibilidade, né, mas a grande maioria a gente acaba não tendo acesso, né, a esses dados. Pode passar, Paulo. Vou finalizar aqui a minha intervenção para depois passar de volta a bola para você. Acho que alguns reflexos, né, dessa ordem financeira para a gente discutir, aprofundar depois na própria conversa, né, nas questões que vocês possam vir a colocar. Eu acho que, sem dúvida, tem um efeito enorme sobre a instabilidade dos mercados, dos preços, né? Essa ideia de retornos rápidos e arriscados por atores externos ao setor tem um efeito direto, sobretudo no tema da inflação. Essa apropriação especulativa dos alimentos e da terra ameaça diretamente a segurança e a soberania alimentar de várias formas, seja um fundo soberano comprando terra, né, numa região para produzir, para atender as demandas do país, seja, né, no momento que um conjunto de investidores individuais começa a comprar soja, né, no mercado de futuros, né, na expectativa de que aquele produto vai valorizar, isso tem efeitos, né, no conjunto dos consumidores. A concentração de capitais, a redução da autonomia dos produtores, né, que passam a muitas vezes depender de financiamento, né, do capital financeiro, e de consumidores. Às vezes a gente vai no supermercado, pode comprar 20 alimentos diferentes, que são de 10 marcas, de 5 empresas, mas essas 5 empresas podem estar sendo controladas por 1 ou 2 fundos de investimento. Né? E às vezes a gente não tem essa informação, ou seja, é muito mais invisível, né, a forma com que o capital financeiro tem atuado no sistema agroalimentar em relação às outras ordens, como a comercial e a industrial, né, que fica muito mais claro. Então, esse distanciamento entre investidores financeiros e seus reflexos tende a obscurecer o seu papel e as consequências, né, dificultar as próprias mobilizações da sociedade civil, né, ou seja, se mobiliza em relação a quem, a quê, de que maneira, né.
dado esse processo, a forma com que essas práticas têm ocorrido, né, embora os seus efeitos sejam enormes, né, no conjunto do sistema agroalimentar. Paulo, passo para ti, desculpa, passei 2 minutos aqui. Tá ótimo. Então, ontem saiu uma reportagem no The Guardian muito interessante sobre os efeitos das mega farms. No caso, era o efeito de das mega produtoras de leite em Minnesota, nos Estados Unidos, causando despovoamento e uma série de efeitos econômicos e sociais. Muito interessante a reportagem. E o lugar do capital financeiro como suporte dessas mega farms também é um aspecto muito interessante. Não há dúvidas que de todas as ordens que a gente elencou, essa é a mais difícil de analisar por uma questão absoluta de falta de transparência e de acesso a dados. É muito difícil conseguir dados de como esses atores operam. O que a gente tentou fazer no livro foi basicamente dar um passo além das análises que geralmente são feitas no processo de financiarização, que focalizam nos atores. Obviamente os atores são centrais, e o Valdemar acabou de citar vários desses atores, mas principalmente das práticas, instituições e artefatos que eles manejam para conformar esse processo de financiarização. Então, por exemplo, quando a gente olha a lógica do financiamento no Brasil, há uma mudança expressiva quando se sai a gente tinha apenas a CPR física, e quando se cria a CPR financeira, muda completamente a lógica de operação desse sistema, levando, inclusive agora o que o Valdemar apresentou, da possibilidade de qualquer um de nós atuar no mercado de ações e no mercado de compra e venda de commodities papel. E, na verdade, vários de vocês talvez estão financiando esse processo porque colocam recurso no banco em LCA, letra creditícia do agronegócio, e acabam operando esse sistema, às vezes, sem saber. Bom, a questão que fica para a gente fechar um pouco e levantar o debate é o que fazer nesse contexto todo. Bom, para quem acha que está tudo bem com essa financiarização, não tem muito que se preocupar com essa pergunta, mas para quem acha que ela gera uma série de problemas e que são cada vez mais evidentes, a nossa compreensão passa um pouco por que tipo de práticas, instituições, artefatos deveriam ser estimulados com vistas à produção ou ao fortalecimento de outras ordens alimentares, em particular o que a gente chama de uma ordem cívica, em que o grande suporte dessa ordem é uma concepção de democracia e cidadania alimentar, que envolve um conjunto de práticas de certificação participativa, transição agroecológica, comércio justo, etc. e tal, e que, obviamente, ela existe, ela já está colocada, e todo mundo que estuda, por exemplo, a agroecologia sabe muito bem do que eu estou falando, mas que, obviamente, está longe de ser uma ordem dominante. Ao mesmo tempo, existem ordens cuja expressão ganhou força nos últimos anos, com o que a gente chama de uma ordem comercial, que, na verdade, é a expressão de um modelo agroalimentar expoliativo, é o que estaria mais próximo da ideia de capitalismo de rapina, ou capitalismo de expoliação, ou todo o debate sobre neocolonialismo no sistema alimentar, que é uma ordem que não só, digamos assim, precisa ser reduzida, mas precisa ser extinta. É uma ordem que não faz sentido na atual configuração do sistema alimentar, mas que, obviamente, não preciso ficar aqui justificando muito e nem citando o ministro do Meio Ambiente, obviamente é uma ordem que ganhou força nos últimos tempos, ao passo que a ideia de uma ordem cívica perdeu espaço nos últimos anos. Isso nos leva ao tema das políticas para a transição do sistema alimentar. E o grande foco da análise ele é menos a questão de para quais atores as políticas devem ser direcionadas, como a gente vem trabalhando até o momento. E se vocês me perguntarem, sim, eu sou a favor que exista política para a agricultura familiar, sim.
Mas, para mim, existe uma questão anterior que precisa ser respondida, que é quais práticas essas políticas vão potencializar. E aí a questão anterior ela leva a um questionamento a respeito, por exemplo, de qual é o efeito de se investir recursos em políticas como o PRONAF, com o atual desenho do PRONAF, porque ele pode acabar fortalecendo uma ordem financeira, uma ordem industrial, em detrimento de uma ordem cívica. Então, a pergunta fundamental, ao nosso ver, não seria inicialmente os atores, mas as práticas que vão ser estimuladas, e obviamente junto com isso as instituições, os artefatos, os dispositivos que são necessários para fazer com que essas práticas sejam colocadas em vigência. Obviamente, a gente não vive num mundo despovoado de atores e coalizões sociais, obviamente isso implica em fortalecer determinados atores, fortalecer determinadas coalizões que são os portadores dessas práticas. E aí a gente entra, talvez, no principal dilema do contexto atual, que é o papel das corporações. O Valdemar acabou de citar um pouco dessa discussão. Tem um livro que eu conheci recentemente, achei muito interessante, se chama A Estranha Não Morte do Neoliberalismo, justamente questionando toda uma leitura que vinha sendo feita sobre a morte e o fim do neoliberalismo por conta desde a crise de 2008. E esse autor, o Colin Crouch, ele basicamente diz, não, pelo contrário, o neoliberalismo ele não só não morreu, como ele se fortaleceu, só que ele mudou de característica. O neoliberalismo não é mais sobre garantir o mercado livre. O free market. O neoliberalismo hoje é sobre o domínio das corporações sobre o Estado e o mercado, e as corporações, elas, de certo modo, elas acabam com o conflito histórico e com a própria pertinência da discussão a respeito da relação Estado e mercado, porque colonizam ambos e domina ambas as esferas, e exclui completamente a sociedade civil. Nessa perspectiva corporocrática, há uma mudança completa do que a gente conhece por democracia, que foi a democracia fordista industrial que emergiu no segundo regime, ou melhor, que foi desenhada no segundo regime, e há uma mudança completa da própria lógica da economia. Para essas corporações, tanto a democracia quanto o mercado livre são formas ineficientes de governança. Ao mesmo tempo, elas propõem superar a ideia de um consumidor com livre escolha, que foi um pouco do debate que teve na aula passada sobre, quanto que os consumidores podem ser um mecanismo de contraponto a essa lógica financeira. E eu estou absolutamente de acordo com o que foi dito, eu acho que sim, os consumidores têm um papel central, embora não de uma maneira essencializada, é mais complexo entender talvez como que eles se posicionam nesse processo, mas essas corporações tentam subverter essa lógica por uma lógica de garantir bem-estar ao consumidor, basicamente dizendo, não, o consumidor não precisa participar, ele não precisa ser um ator ativo nesse processo, e ele pode ficar quieto no canto dele, que a gente vai garantir o bem-estar para ele, e ele não precisa se preocupar em escolher, a gente produz os algoritmos que vão dar a ele a melhor escolha, que ele seguramente é incapaz de saber o que é melhor para ele, os algoritmos saberão. Bom, isso cria um dilema a respeito de... É evidente que a financiarização se tornou o setor dominante no capitalismo contemporâneo, associado a esse processo de corporatização, se torna um processo ainda mais avassalador, mas, e aí eu coloco algumas perguntas para o debate, até que ponto a gente pode, primeiro, considerar a financiarização como a última fronteira desse processo de transição do sistema agroalimentar. Nos anos 80 se falava muito em mercantilização, e todo mundo dizia que a mercantilização ia acabar com os pequenos produtores. Sérgio aqui conhece muito bem esse debate. A gente demorou 2 ou 3 décadas para mostrar que a mercantilização tinha várias faces e eram processos diferenciados. Pode-se falar em várias faces do processo de financiarização,
que subordens, o que arranjos diferenciados se pode produzir. O que significa, por exemplo, o FINAPOP do MST em relação a esse arranjo financeiro que acabou de ser apresentado. Pensando justamente como um dispositivo, um artefato manejado associado a outras práticas. Isso leva a uma discussão sobre variedades de capitalismo, neoliberalismo, financiarização, que se impõem, digamos assim, a meu ver, como agenda principal para quem quer entender os rumos do sistema alimentar contemporâneo, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, a gente tentou ser sucinto, até foi menos do que nós gostaríamos, né, Valdemar? Mas, bom, enfim, sobrou 1 hora, pelo menos, para tentar reagir agora às questões. Paulo, Valdemar, muito obrigada pela excelente apresentação de vocês. E vou agradecer aqui também a todos os participantes que estão aí em pleno feriado, né? Dedicando um tempo enfim, cumprindo aí a agenda de encontros que a gente vai ter aí na Escola de Inverno do GEPAD. Então, já deixo aí meu agradecimento a todos vocês que estão participando hoje à noite. Paulo e Valdemar, me assustei quando o Paulo disse, nossa, vou fechar essa aula trazendo perguntas. Paulo, não precisa trazer perguntas, porque há uma vastidão de perguntas aqui nos comentários, e eu já vou iniciar falando para vocês, me desculpando, que infelizmente a gente não vai poder apresentar todas elas. Tem muitas parabenizações aqui no chat pelas colocações de vocês. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar sistematizar algumas dessas perguntas, alocando algumas delas no mesmo bloco, para a gente tentar contemplar a maior quantidade delas, e para ajudar vocês, a gente não precisa ler todas elas, tá bom? Então, vocês estão aí prontos para anotar as perguntas, porque eu vou fazer um bloquinho aí de 3 perguntinhas, 4, depois a Prof. Dani faz o restante, e a gente dá prosseguimento, porque tem perguntas muito boas. E aviso também a todos os participantes que a gente está sistematizando todas as perguntas, e a gente vai repassar para os nossos palestrantes, né, o Valdemar e o Paulo, e posteriormente, né, se vocês quiserem entrar em contato com eles por e-mail, fiquem à vontade. Já estou disponibilizando vocês aí, tá, para dialogar com o pessoal. Vamos lá. Vou iniciar com as perguntas aqui, tá? Houve 2 perguntas, tá bem? Na verdade, 3, da Nayara, do Pedro Henrique e da Samantha, tá? Que eles direcionam um questionamento para entender, do ponto de vista de vocês, qual o impacto que a gente vai ter nesse processo, nessa discussão de financiarização da isenção do imposto de renda, tá? Então, qual a influência do imposto de